Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa primeira videoaula e já vamos começar com a apostila 2. Eu não sei se vocês repararam, na última lista de exercícios que eu passei para vocês, a gente encerrou o conteúdo da apostila 1. Então agora nós vamos para a apostila 2, Sistemas Naturais. E aí depois qualquer dúvida com relação à apostila 1, a gente retoma quando for possível, tá ok? Então, apostila 2, capítulo 1, Estrutura da Terra. E aí então agora nós vamos começar a falar um pouquinho da parte geológica, né? No primeiro momento a gente falou de conceitos da cartografia, projeções cartográficas, escala, fuso horário, tal, e aí então agora a gente vai um pouquinho para a geologia, para a estrutura da Terra, e depois vamos para a vida, para as relações homem e meio ambiente, tá bom? Então vamos entender um pouquinho o que é a estrutura da Terra, o sistema Terra, né? Então, desde o início da formação dos planetas, a Terra, estima-se que a Terra foi formada há 4 bilhões e meio de anos atrás, pelo choque, pela explosão, o Big Bang, e muitos asteroides, muitos corpos atingiram a superfície da Terra, daquela bola incandescente, daquela massa incandescente, e foi estruturando o que a gente conhece hoje como planeta e possibilitando, né, a existência de algumas esferas, vamos dizer assim, alguns meios, alguns ambientes diferenciados, como por exemplo a hidrosfera, que são as massas de água que constituem o nosso planeta, sejam água salgada, água doce, água congelada, água subterrânea. Tudo que a gente tem de água no planeta, a gente coloca dentro da hidrosfera. Tá? A litosfera é a porção de terra, são as terras continentais, a terra do fundo dos oceanos e tal. A atmosfera, né, são os gases que circundam nosso planeta e que nos permite a vida aqui na Terra. Então, o conjunto dessas três esferas só foi possível, a nossa vida aqui só foi possível a partir desse conjunto, dessa interação dessas três esferas, que aqui no conjuntinho, né, na intersecção dessas três, forma a biosfera, a esfera da vida. E a partir disso, então, foi possível o surgimento da vida na Terra. Tá bom? Esse conjunto das 4 esferas, litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera, formam o sistema Terra, que a gente conhece, que é a vida e toda a relação, toda a estrutura do planeta Terra, que até onde a gente conhece só existe aqui. Só foi possível, a combinação de fatores, só foi possível gerar a vida aqui. Tá bom? Mas então vamos agora entender um pouquinho a estrutura dessa Terra, desse planeta, né? A partir de uma explosão, de um Big Bang, surge um planeta que vai recebendo choques de corpos celestes o tempo inteiro, antes, né, da vida surgir. E aí a gente tem aquele desenho clássico que eu tentei fazer aqui para vocês um pouquinho, tá? Para vocês entenderem, retomando um pouquinho aquele conteúdo que vocês já viram lá no 6º ano, né? Não sei se vocês já repararam, mas até agora tudo que a gente viu foi visto por vocês no 6º ano de uma maneira um pouco mais simples, tá? Então aqui a gente tem o desenho um corte da Terra, né? E a primeira camada, a gente vai dividir a Terra, o planeta Terra, em 3 camadas, que é a crosta, o manto e o núcleo, tá bom? A crosta é a superfície da Terra, é onde a gente se encontra, e ela envolve tanto as partes continentais quanto as partes oceânicas, o que está coberto de água e o que não está coberto de água. Essa crosta varia de 8 a 75 quilômetros, é a parte mais estreitinha, mais fininha do nosso planeta, tá? E é onde a gente vive.
E aí, então, como eu disse, ela se divide em continental e oceânica. Na parte continental existe o predomínio de rochas com o predomínio de minerais, de metais, de elementos químicos, como a sílica e o alumínio. Então, a crosta continental muitas vezes é chamada de sial, que aí é Si de sílica e Al de alumínio. Tá? E a crosta oceânica é chamada de de cima, né? Que é formado por sílica e magnésio. Só que presta atenção, gente, inclusive está na apostila de vocês, tá? Ma não é o símbolo químico de magnésio, é só uma abreviação do Ma, tá? Não é aí. O Al é o símbolo do alumínio, mas o Ma não é do magnésio. O símbolo do magnésio é Mg, tá bom? Aulinha de química aí pra frente. Depois a gente vai para o manto. O manto é a parte mais espessa, né? É a parte mais larga, vamos dizer assim. Então aqui é a mais espessa da Terra. É no manto que se encontra o magma. E o magma, quando aflora para a superfície terrestre através da atividade vulcânica, é chamado de lava. Então, enquanto está lá dentro, ele é magma. Depois que ele sai na superfície da Terra, seja na crosta terrestre, seja na parte continental ou no fundo dos oceanos, ele passa a ser chamado de lava vulcânica, tá bom? O manto, então, é a parte mais espessa e é formado principalmente pelos elementos ferro, silício e magnésio. Tá? E a última parte, lá no meiozinho do planeta, a gente tem o núcleo, altamente incandescente, né? Não é possível chegar lá por enquanto, não sei se um dia vai ser possível, tá? Mesmo no manto, né? Quanto mais a gente vai aprofundando a pressão atmosférica e a temperatura vão aumentando até que chega uma hora que que a capacidade humana não resiste, tá? Então o núcleo é a parte interna do planeta, é formado principalmente pelos metais níquel e ferro, então muitas vezes é chamado de NIF, tá bom? Então a gente fala um pouquinho agora mais especificamente do manto, por causa da questão dessa movimentação, né? Aqui a gente tem o magma, que são rochas derretidas em altíssima temperatura e altíssima pressão. Então é como se fosse uma panela de pressão, isso aí, tá borbulhando o tempo inteiro, tá querendo sair de qualquer maneira. E aí existem as ondas de convecção, né, que vão fazer com que as rochas girem, vamos dizer assim, né, nesse sentido, querendo sair. As rochas não, o magma, a rocha derretida, elas vão sendo empurradas como se fosse uma panela de pressão mesmo, tá? Na apostila de vocês tem um desenho que vai mostrar bem isso. Peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Então aqui está mostrando essa característica. Até que em alguns momentos, por causa da movimentação das placas tectônicas, que são pedaços da crosta, que estão todos separados, quando eles se afastam, esse magma escapa para a superfície terrestre e vira a lava vulcânica, a erupção vulcânica, tá? Então, por enquanto vamos ficar por aqui, daqui a pouco eu volto. Beijos!